Fala, empreendedor! Está no ar mais um Ortegama, jogo de negócios. E hoje vamos abordar um tema muito interessante aqui, diferenciado, e já vou adiantar que eu tô com convidadas aqui mais que especiais, tá? Algo que vocês nunca viram aqui no podcast, então eu acho que vocês vão curtir demais o conteúdo de hoje. O tema de hoje é maternidade intencional, que é o autoconhecimento e a construção de um ambiente familiar saudável. E para falar disso, eu trouxe duas empreendedoras que durante a pandemia descobriram uma forma incrível de empreender juntas. Está aqui mãe e filha. Sejam bem-vindos Lorena e Celina. Prazer, muito obrigado, Ortega, pela oportunidade de estar aqui, né, junto com a Celina, poder compartilhar um pouco da vida que nós temos vivido. Show, é uma honra ter vocês aqui. Tudo bem, Celina? Tudo. Como você está se sentindo? Você já é familiarizada, né, com as câmeras, tudo, já tem um projeto online? Sim, porque na pandemia a gente começou a trabalhar com câmeras. E eu nunca tinha trabalhado, nem pensado em trabalhar nesse sentido. Olha que legal. E aí, o que você mais gostou, assim, nesse período? As brincadeiras que a gente fazia no meio, assim. E o momento dos vídeos que eu mais gostei foi uma vez que a gente tava lá, aí minha mãe pediu pro Estevam falar um negócio. Só que ele falou uma coisa que ela pediu pra... Estevam é meu irmão. Aí ela falou bem assim: Estevam, agora você vai falar que as verduras têm sabores diferentes. Aí ele falou bem assim, que as gorduras têm sabores diferentes. Boa, Estevão, queremos você aqui, tá? Futuramente também. E assim, vocês já viram, né, pessoal, que tem muito conteúdo hoje e estamos com uma mini empreendedora aqui, né? Que já até falou pra gente o que ela quer ser quando crescer, mas ela só vai contar depois pra vocês, então fica até o final pra descobrir. E vamos ver, Lorena, como que surgiu isso? Explica um pouquinho sobre você, sobre sua formação e da onde que surgiu esse projeto maravilhoso que vocês têm. Então, a minha formação é de assistente social, então trabalhei por 7 anos nessa área, só que sempre na área da criança e do adolescente, sempre voltada à primeira infância. E aí, quando veio, né, a minha primeira filha, nós decidimos em família que era o momento de dar um tempinho. Então, meu primeiro trabalho foi em projeto social da Igreja Presbiteriana, nos morros de Vitória, nas comunidades, né, de Vitória, e depois nas casas de acolhimento, também de Vitória. Então, trabalhei com adoção, estreitamento de vínculos, na ideia de reinserir essas crianças ao convívio familiar. Algumas era possível, outras partiam para a família substituta, que é a adoção. Então você sempre esteve envolvida no âmbito familiar, né? Sempre. Foi daí que surgiu esse amor e a ideia do projeto? Eu acredito que desde o projeto original do próprio criador, né, que é a família, que é esse relacionamento que o criador, quando nos fez, era o projeto original. Quando ele nos criou, era para sermos os seres relacionais, por isso essa necessidade de se relacionar. Ele nos criou com esse lindo projeto, e a família é a extensão desse plano original de relacionamento. E na comunidade que eu faço parte também, sempre trabalhei com família, sempre trabalhei com criança. E aí quando chegam os meus preciosos, isso fica ainda mais latente. Então é o tempo de estar dentro de casa, é o tempo de dar uma parada. E aí mergulhei na maternidade, né? Dei uma pausa do mercado de trabalho e vim estar dentro de casa, cuidando da Celina. A princípio, né, muito desafiador. Muito desafiador. Era mãe de primeira viagem, né? Por mais que você lidasse com famílias, quando se trata do seu primeiro filho, transforma tudo, né? Sim. Tudo que você sabe parece que você começa a aprender muita coisa novamente. É trazer a teoria para a prática, né? Isso aí. E dentro da nossa história também, porque somos reflexos de onde viemos. Então é um desconstruir para construir, é se perceber dentro desse novo contexto, dessa nova fase também. Legal. E essa saída do mercado de trabalho, estudei para trabalhar, e minha renda, minha produtividade, onde fica? Então, assim, são muitos questionamentos que vêm, angústias que são geradas, cobranças, né? E aí são autocobranças também. E se perceber, encontrar a beleza da maternidade, a beleza de estar no lar, também foi um desafio, mas foi um processo, e chegar
nesse lugar de contemplação é algo grandioso também. Pois é, e você tá com quantos anos agora, Celina? Eu tô com 10 anos. Olha que legal. E como que é, assim, ter a Lorena como mãe? É muito legal. Aí a gente gravava vídeo, hoje em dia a gente não grava mais no canal de Tia Lorena, a gente só grava na igreja, tipo, pra conferência, chamando pra ir na EBF, que é um evento que vai acontecer, inclusive, esse mês. E também na hora de subir todas as crianças pro templo. Olha. Aí eu participo do vídeo. Poxa. Mas é muito legal, assim. Aí quando a gente tá com um problema, ela vem, fala, explica o que a gente pode fazer, essas coisas. Faz a gente se sentir seguro, né? Uhum. Ter uma mãe, assim, com todo esse conhecimento, que ajuda outras mães, também outras famílias. E o que seus amiguinhos falam, assim, de você estar se posicionando online, de você estar produzindo esse conteúdo? Sim. Depende, os da escola nem sabem direito, assim, do meu canal, mas os da igreja, de vez em quando eles falam que os meus vídeos são bem legais. Ah, que bom. E qual que é a tua experiência, assim, Lorena? Eu sei que eu quero entender como que surgiu esse projeto, porque vocês foram inovadoras, né? Em um momento que tinha pessoas que estavam quase ficando louco por ter que ficar preso em casa, vocês fizeram disso uma oficina e trouxeram, assim, um significado, algo real, algo bonito, e que agora tá com esse projeto incrível. Isso perpassa pela maternidade intencional, né? Que é o tema, assim, do nosso encontro aqui. É você entender que, independente do cenário, quando o seu propósito é desenvolver uma inteligência emocional, você vai usar o que está posto e vai extrair dali aquilo que é possível para que você esteja sempre alinhada ao seu propósito original. Então, diante da pandemia, onde estávamos todos confinados, era o tempo de buscar um relacionamento saudável dentro de casa. E agora o que fazer? Aí vinha a necessidade de sair da contação de história presencial e vir para as redes sociais, para a gravação de vídeos. E para mim foi um desafio, que eu dizia assim, me bota 100 crianças para eu falar, mas não me bota na frente de uma câmera. O problema é que todo mundo pensou igual. Então, alguém tinha que fazer. E meu esposo, Fábio, foi buscar conhecimento para gravar, editar vídeos, e era tudo assim, no celularzinho mesmo, dentro de casa. E diante da potencialidade também das crianças, que é um outro lapidar do nosso olhar, né, enquanto pai, enquanto mãe, é olhar para o filho e identificar qual o potencial dessa criança. Né? Tem muita energia? Amém, tem muita energia. Como eu vou canalizar essa energia? Que potencial também essa energia traz para dentro de casa, para o convívio? O que essa energia traz de vida para dentro de casa? Então, ali nós entendemos que era um tempo de lapidar e potencializar as facilidades que os nossos filhos tinham, de fala, de teatro, de criatividade. E aí nós começamos a escrever roteiros, nós começamos a criar música, gravar dentro de casa. Então, viraram assim, quase uma produtora lá, né? A mobília da casa virou cenário. Então, era arrastação de sofá, e joga lenço, e vira o que, Celina, que você falou? Virava caverna. E meu pai, ele trabalhava embarcado, então ele tinha que editar aqui e editar lá no mar, porque ele trabalha em navio. Aí ele ia lá, ele tinha que trabalhar, dormir e editar os vídeos, porque senão não dava pra postar. Aí eu lembro que nessa época as igrejas foram vendo que a gente estava fazendo os vídeos e foram pedindo pra gente fazer vídeo pra elas, para as igrejas. E aí a minha mãe e o meu pai começaram a trabalhar para fazer vídeo para as outras igrejas. E aí eu lembro que acho que foram mais de 10 igrejas que eles fizeram vídeos. Olha que incrível. Vocês encontraram uma dor ali, sim, uma demanda reprimida, e conseguiram gerar um material de valor, né? Que outras igrejas, não somente de vocês, buscou. Isso é muito bom, sabe? Parabéns mesmo por essa iniciativa. Obrigada. E, gente, é que vocês não... Para vocês entenderem melhor, hoje só tem uma parte da equipe aqui.
Tem a outra parte da equipe que não pôde estar presente, mas que em breve também queremos todos aqui para reunir numa mesa, né? A gente conversar. E realmente, vocês fizeram um empreendimento em família, envolvendo desde o mais pequenininho até vocês que são os pais, né? Uhum. E a ideia principal era essa, era continuar se relacionando e potencializando mesmo diante de um cenário aparentemente, né, muito difícil, que foi a pandemia para todo mundo. E aí, nesse momento, surgiu, a princípio, o canal da Tia Lorena, que era de contação de história, e aí nós fomos caminhando. Mas, né, Deus tinha algo muito maior, e eu também já estava estudando nesse caminho da psicanálise, sempre pensando na formação dos meus filhos, no meu autoconhecimento, sempre nessa busca em relação à família, em relação ao desenvolvimento, formação, estruturação da personalidade das crianças. Até que um dia, eu sentada, aguardando Celina terminar uma aula de música, conversando com uma outra mãe, e aí ela começou a trazer um conhecimento que eu falei, gente, isso faz todo sentido para mim, mas eu não sei falar. E então eu fui em busca desse conhecimento que eu encontrei na psicanálise, sobre o desenvolvimento da mente humana, sobre o desenvolvimento dessa área que para mim é muito importante, que é a infância. Então eu comecei a fazer as conexões, que eu acredito muito no trabalho preventivo, e a prevenção ela vem, né, quando um casal ele planeja, ele deseja uma criança, então todo o processo inicia na gestação e na primeira infância, né, os 7 primeiros anos de vida de uma criança, 80% da personalidade é formada ali. E eu fui muito grata ao Senhor porque meus filhos ainda estavam pequenos, então fiquei enlouquecida assim, com esse conhecimento, e eu chegava em casa, eu botava o marido sentado, e eu começava a falar, sabe, assim, querendo compartilhar, e para mim, assim, foi agregador demais no exercício da minha maternidade. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele te liberta do peso de culpas, né, de que você precisa ser perfeita. Não é isso que a maternidade espera da gente. As nossas autocobranças, né, que gera essa angústia, os nossos traumas que geram isso na gente. A maternidade, ela precisa ser suficientemente boa, como dizia o Winnicott. Olha. Então, para ser suficientemente boa, todas as partes precisam estar felizes nesse convívio. Então, é a criança se desenvolver de uma maneira saudável, com uma autonomia psíquica, e essa mãe também se perceber e desfrutar desse tempo, né? Onde ela se percebe enquanto mulher, ela se percebe enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amiga, sair, tomar café com suas amigas, curtir um cinema, fazer uma viagem sozinha com as amigas, por que não? Com certeza. E é muito interessante a tua visão, porque assim, foi até um tema que a gente aborda muito mesmo, né? Principalmente pós-pandemia. Às vezes a pessoa foca tanto no tratamento da criança ou na questão da criança, mas e quem cuida da pessoa que cuida? Uhum. O cuidar de quem cuida. Uhum. E esse projeto seu eu vejo que engloba por inteiro. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente entende que hoje boa parte dos problemas que nós temos com nossos pais ou com nossos filhos é algo que já veio lá de trás. Então, se eu tenho um problema com meu filho hoje, geralmente é algo que eu passei lá na minha infância com meus pais. Mas quando você trata somente a criança e não trata o adulto também, não gera o cuidado pro adulto, você não rompe o ciclo. Exatamente. Então, assim, você veio com um olhar muito amplo. E eu acho que você foi em cima de uma dor que realmente estava latente, né? Mas não tinha quem olhava. Isso. E aí você teve essa visão. Eu acredito muito em Deus, eu acredito que Ele inspira, né? A gente agora a fazer esse tipo de coisa. Então, ao meio ao caos, você encontrou uma luz. E isso é mágico. E assim, qual que é os desafios hoje para conquistar o autoconhecimento? Para você ter? O que você vê assim no meio que você trabalha que é o obstáculo assim mais difícil de romper? Que quando rompe, você consegue fluir melhor. Existe algo? Existe uma crença de que psicólogo, psicanalista, psiquiatra são profissionais, me desculpe a expressão, né, para doido. Ainda muitas pessoas trazem esse entendimento distorcido em relação à saúde mental, à saúde das emoções. Então, se nós somos um ser tripartite, nós somos espírito, nós somos psique, que são as nossas emoções, a nossa alma, e nós somos o corpo.
Então, nós investimos no espírito, né, a partir da crença, da busca pelo cuidado espiritual. Nós investimos no corpo, cuidado com a alimentação, uma prática da atividade física, o que é muito importante. E nas emoções? Por que não investir nas emoções? No autoconhecimento, no conhecimento da própria história, de ressignificar, de quebrar padrões e crenças limitantes. Então, isso só acontece no momento em que eu percebo que eu preciso mergulhar dentro de mim e me descobrir, e me conhecer minha história. Por quê? Porque o coleguinha do lado não tem medo, né, de repente, de andar de avião, e por que que eu tenho? Onde está conectado isso na minha história? Em algum momento, lá atrás, na minha infância. Então, existe um trauma primário, e quando chega na vida adulta, se manifesta, a gente fala, né, que é o trauma secundário. E assim, todas as nossas relações. Por que que determinadas pessoas eu tenho dificuldade de me relacionar? Por quê? Porque na minha maternidade parece tão difícil. Porque às vezes eu percebo que eu sou uma genitora e não uma mãe. Porque é diferente gerar e maternar. É o famoso que... Eu tenho uma amiga minha que é terapeuta, que ela fala, fique curioso para entender onde está. Você tem que ser curioso sobre você mesmo, você tem que entender, né? E eu tô passando por um processo assim de autoconhecimento também, então eu tô muito conectado com essa parte que você tá falando. Eu vejo que hoje a gente, ao mesmo tempo que tem acesso a muita informação, existe muita desinformação que acompanha isso, né? Então hoje a internet está ali, tem todo tipo de informação. Mas onde que está a informação segura? Principalmente para um tema tão sensível que é a maternidade, né? Onde você está formando a próxima geração, o futuro do mundo. E quando vocês tomaram essa iniciativa, traz para você essa responsabilidade, fala assim, eu vou envolver a minha família aqui e nós juntos vamos trazer isso de volta, eu acho mágico. Eu, assim, achei incrível mesmo. E como que foi a experiência sua, Celina? Assim, você falou pra mim que você, vendo a sua mãe fazer todo esse processo de transformação, sendo essa mulher incrível que ela é, com esse trabalho incrível, você falou que tem um desejo aí que talvez você quer seguir uma profissão. Qual que é? Eu quero também seguir sobre o caminho de terapeuta. Legal. Aí eu quero ser terapeuta, trabalhar as emoções. Mas aí eu já não sei se eu vou abordar a maternidade. Mas eu sei que eu quero ser terapeuta. É isso. Legal. E o que te inspira? É porque quando eu vejo o trabalho da minha mãe, eu acho muito legal. Porque eu acho que é legal interagir com as pessoas, saber da história delas e poder ajudar elas. Ah, que legal. Tá vendo? Você já tem uma sementinha plantada aí, né? Que alegria! Você já conseguiu aí. O neurônio do espelho tá funcionando. Muito legal. Mas é muito bom, sabe? E o mais legal ainda é vocês usarem a tecnologia ao favor, né, de vocês. Eu acho que isso é o que torna mais mágico. E vocês têm histórias assim já de pessoas que se inspiraram em vocês, histórias de sucesso que surgiu ali a partir do seu projeto? Então, eu desenvolvo um trabalho com gestantes e teve todo o início ali, né? É esse entendimento, esse olhar diferenciado sobre a maternidade, de você saber que os filhos, eles crescem e se desenvolvem no caminho, no processo. E por isso a participação da Celina aqui. Porque desde que eu saí de casa, a minha intenção era essa. E aconteceu. Então, na minha mente, primeiro eu criei esse momento aqui. E ele aconteceu. Porque quando você planeja, quando você é apaixonado pela infância, o seu olhar é de promover. E o seu filho, ele vai ser sempre maior do que você, né? Ele vai galgar muito mais. Então, esse olhar, a partir desse entendimento, esse olhar diferenciado sobre a maternidade, né, de outras mães, acaba se expandindo. E aí, assim, voltando um pouquinho na história, quando eles, né, vão para a escola, e aí, teoricamente, meia tarde fica livre, a pessoa que está muito mergulhada na maternidade vai fazer o quê? Junta um monte de mãe e bota dentro de casa. Não tem como. Reunião das mães. Reunião das mães. Vamos falar sobre maternidade. Né? O grupo se chamava Vida na Vida.
Então, Olha. são amigas do condomínio que estavam vivenciando a mesma fase. E ali, na sexta-feira à tarde, a gente começava a falar. Era o desabafar, sabe? Era aquele momento onde a gente trocava figurinhas e percebia que estávamos todas na mesma fase. A dor de uma era a dor da outra. E como que uma superou e gerava essa vida na outra. Era um grupo de apoio. Então, foi muito rico. Então, esse derramar de vida foi, de alguma forma também, gerando posso dizer, uma credibilidade, uma autoridade. E hoje, no momento em que eu estou, né, como profissional, como psicanalista, terapeuta, isso traz uma inspiração para outras mães, para outras mulheres, de entender que a maternidade pode, sim, ser um tempo belo, ser um tempo de crescimento, tanto para a criança como para a mãe, também que está envolvida nesse processo. E a maternidade é confrontadora, porque em muitos momentos você se percebe nessa criança. Opa, peraí, o porquê dessa ação, o porquê desse comportamento, onde está destoando? É o neurônio do espelho. É isso aí. O que eu também estou refletindo e o meu filho está refletindo também, aonde é necessário o ajuste, na criança ou no adulto que está refletindo. Então é riquíssimo, né? O autoconhecimento nos leva a esse processo. É uma coisa que eu aprendi. Se algo te incomoda, se tem algo em alguém que te incomoda muito, provavelmente você também pratica aquela ação. Só que você não nota que você faz. Sim. Mas aquilo te incomoda muito na outra pessoa. Então, antes de criticar, olhe se não é você que tá espelhando aquilo. E isso faz total sentido, tá? A gente lida muito com pessoas que dão treinamento para líderes, pessoas que dão formação aí pro empreendedor e tudo. E eu digo assim que se essa atenção em formar seres humanos do bem, formar pessoas melhores, começasse lá na infância, talvez hoje seria muito mais fácil você modelar o líder, você modelar o bom colaborador, você modelar o bom profissional. Sim. Né? Porque boa parte da falta de desenvolvimento ou das lacunas que ficam abertas ali no perfil profissional são por traumas e paradigmas que vêm lá da infância e a pessoa não entende por quê. Exato, exato. E um adulto que não consegue perceber que ele precisa ressignificar, deixar para trás certos comportamentos, porque ele tem essa dificuldade de mergulhar para dentro de si, é muito difícil para ele olhar para uma criança e extrair o que ela tem de melhor. Porque em muitos momentos o comportamento daquela criança confronta, isso que você falou, confronta o meu eu, confronta o meu ego, gera irritabilidade, faz transferência às vezes para um outro ente querido, para o meu pai, para minha mãe, e a relação fica muito complicada. Então esse adulto ele precisa sair e perceber que ele é o adulto da relação, que ele precisa estar funcionando de uma maneira saudável emocionalmente. Nem sempre vamos estar, e tá tudo bem. Por isso a terapia é nossa aliada, né? Por isso o espaço de compartilhar entre os pais é muito saudável. Então é você sair desse lugar e falar assim, eu sou o adulto da relação, eu estou aqui para que o meu filho desenvolva uma saúde emocional, para que ele tenha noção de conhecer quais são as emoções, como o nosso corpo se manifesta. É a educação emocional. E muitos de nós vamos aprender isso depois de adulto, aos trancos e barrancos, né? Quando aprende, né? Quando aprende. Depois de sofrer muito. Então, quanto antes a gente proporcionar esse lugar de conhecimento para os nossos filhos, rico será. Eu queria falar um negócio. Quando a minha mãe tava explicando a história, acho que não deu. Aí eu posso falar agora? Pode. É porque minha mãe, ela começou a procurar na psicanálise. E aí ela encontrou uma empresa chamada App. E aí ela foi seguir a App, foi ver os vídeos. Só que aí ela viu que a transmissão tava meio falhada, a voz não tava saindo direitinho. Aí o meu pai se ofereceu para ajudar. Olha. E aí nisso, eles foram lá, começaram a ajudar. E meu pai fazendo os vídeos. Aí tinha gente lá ajudando. Inclusive, essa pessoa que ajudava hoje em dia é meu amigo. Que legal. E a minha mãe, ela começou a estudar naquela empresa. O nome é a App. E daí, depois daquele dia, pelo que eu me lembro,
Nossa, que hoje eu vou dar um estudo na app. Nossa, que vai ser muito legal, que vai abordar isso e isso. E aí quando ela voltava de um estudo que ela ouviu, aí ela explicava pra gente, nossa, que hoje eu aprendi sobre isso aqui, isso aqui. E aí eu pegava tudo que ela falava e aprendia. Realmente o reflexo, né, daquilo que ela trouxe pra você. E pessoal do AEP, ó, queremos vocês aqui também, tá? Pra poder escutar um pouco dessa história aí. Mas assim, é muito, muito bonito mesmo. O projeto, a história de vocês, o empreendimento em família, o ajudar o próximo, né? Olha que coisa linda você ensinou ela. Vimos alguém com dificuldade, não vamos criticar. Vamos nos oferecer porque nós temos algo que pode melhorar isso. E eu acho que é assim que você forma um cidadão de bem, é assim que você forma uma pessoa aí com um futuro brilhante, né? E tenho certeza que você levou isso pro coração, né? Acho que você já aprendeu que criticar não é a base. Você tem que ir lá e se você não tiver a solução, não vai criticar. Mas muito bonito. E qual que é, assim, a dica que você dá para as mães que estão passando pelo processo de maternidade agora? Primeira viagem, as que já têm filhos. Existe, assim, alguma mensagem que você quer passar para elas? Sim. Descanse o seu coração, busque a paz e siga. Não espere perfeição. Entenda que esse é um processo lindo, é um processo de crescimento para você, é um crescimento para os seus filhos, mas você pode aproveitar esse tempo também para se desenvolver. A busca pelo autoconhecimento traz libertação. A busca pela sabedoria, pelo conhecimento, te leva ao lugar de reflexão e tira você desse lugar. Então a maternidade tem esse poder de tirar a mulher daquela redoma onde ela achou que era suficiente e ela descobre que ela pode participar ativamente da construção de um outro ser humano. Só que isso gera muito confronto. Mas quando eu percebo que eu não preciso alcançar a perfeição, porque eu nunca vou alcançar, o que eu preciso é ser suficientemente boa, o que eu preciso é segurar esse filho e desfrutar desse tempo da amamentação, é dar um colo, é dar uma escuta. E 2 princípios são muito importantes. Todo ser humano, toda criança precisa saber que ela é amada e que ela é importante. E que do jeitinho que ela é amada e ela é importante. E que você, mamãe, está ali apaixonada por ela, mesmo que o temperamento dela seja bem diferente do seu. Você está olhando para ela com aqueles olhos de quem vai ajudar ela, vai promovê-la, porque o temperamento dela ser diferente do seu não a torna pior e nem melhor. Então, juntamente ali podem crescer. O que é potencialidade nela, que é fragilidade em mim, eu vou trazer para cá. É como um casamento. A maternidade traz isso também. Quando eu olho para os meus filhos e percebo que eles também podem agregar, podem participar do meu processo de lapidação, é rico, é grandioso. Então, não caminhe só. Busque pessoas que estão nessa mesma fase que você. Busque andar com mulheres que estão caminhando no mesmo propósito de uma maternidade intencional. E não mulheres que estão ali muitas vezes cansadas desse processo. Sim, o cansaço vai vir. Vai vir. Só que o que nos reconecta o propósito de saber que eu estou desenvolvendo um ser humano, eu estou ali promovendo meu filho, eu tenho intencionalidade em tudo que eu faço. Esse é o entendimento, que eu não vou ensinar regras, eu vou ensinar princípios. E princípios nunca serão mudados, independente do país que você estiver. O princípio é aquilo que rege a sua vida. Então, quando você ensina para ele, na prática, dentro de casa, o princípio da graça, o princípio da humildade, o princípio da empatia, da gratidão, isso vai sendo absorvido, internalizado e os frutos vão vindo. Às vezes a maternidade pode gerar a falsa sensação de que não existem resultados. Eu não estou vendo, não é palpável, principalmente mulher que deixa o mercado de trabalho, né? Então quer ver os resultados. O resultado você vai ver quando um filho segura a porta do elevador. Você vai perceber quando ele é misericordioso no olhar, quando ele estabelece um ato de gratidão. Então, quando ele é solícito ao levantar da cadeira para um idoso ou para uma gestante sentar. Esses são os resultados, que é uma construção a longo prazo. E a colheita é para a vida toda. Muito bom. E você quer deixar uma mensagem para os filhos?
é que não vai haver só sua mãe te ensinando, porque às vezes você vai aprender uma coisa na escola, ou na igreja, na salinha, não sei. Você pode aprender em vários lugares diferentes. E aí, você pode trazer esse conhecimento para sua mãe, assim como ela traz os conhecimentos que ela entende, que é certo, que ela te fala, você pode falar para ela. É isso aí, pessoal. É mostrando que existe uma troca de conhecimentos, né? E que a gente pode estar aprendendo o tempo todo, independente se é com a mãe, se é com o irmão, você também pode ensinar. A criança ensina muito a gente, né? Muito. Isso perpassa pelo coração ensinável. É, isso aí. Pessoal, olha, a gente, infelizmente, o tempo foi curto para esse bate-papo. A gente tem que marcar um próximo com toda a família reunida para poder contar mais sobre isso. Eu quero que você explique agora como que a gente acha você nas redes sociais. O pessoal que ficou interessado no projeto, quais são as redes sociais? Na contação de história, que aí tem a Celina, tem o Estevam, tem o maridão por trás das câmeras gravando, no YouTube é Tia Lorena, é um material voltado para crianças, contação de história para crianças. E nas redes sociais, no Instagram, que aí já é a plataforma, né, que eu uso para atendimento terapêutico, e um conteúdo assim bem voltado para as mães, é psi.lorenaerlacher. Aí nós fazemos, né, atendimento presencial, atendimento online no consultório, com esse olhar de autoconhecimento, de instrumentalizar também para que dentro de casa aconteça uma educação emocional desde a primeira infância. E é sobre isso. Show. É isso aí, pessoal. Quero agradecer vocês aqui, tá, pela presença. Foi uma honra ter vocês duas aqui. Foi bem inesperado, tá? Porque a princípio a gente ia gravar com a Lorena, aí ela chegou com a Celina e a gente, vamos gravar, colocou o microfone e foi muito rico, muito prazeroso. Parabéns, tá, Celina? Eu acho que você é muito talentosa, você tem muito a crescer. Continue assim, sendo essa criança modelo, esse exemplo para outras crianças e levando o conhecimento, né? Que vocês se uniram para poder disseminar e chegar até as pessoas que precisam. É uma honra mesmo ter tido vocês aqui hoje. Gratidão pelo convite, tá bom? Muito obrigada. Show. Pessoal, e você também que ficou até aqui, né? Você que se encantou com essas convidadas incríveis aqui, assim como eu me encantei também. Tô apaixonado pelo projeto. Daqui a pouquinho já vou me inscrever lá no canal para poder conhecer melhor. Eu quero que vocês pegue isso para si. Veja que no momento da crise você pode enxergar a oportunidade. A oportunidade não só para você, mas de levar também a muitas outras pessoas. Então são histórias assim que nos motivam e são histórias assim que o nosso canal quer mostrar. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, não é só o empresarial. É o empreender na família, é o empreender no trabalho, e esse é o nosso compromisso com você. Então, se você gostou desse conteúdo, quer ter acesso a mais conteúdo assim, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, né? Nenhum vídeo que a gente vai sair aqui. Em breve também estaremos com mais material além do podcast. E vou falar para vocês, não deixem de seguir a gente no Instagram. O Instagram é @grupoortegama. Lá você vai encontrar os cortes, as pílulas, vai ver as marcações também com essa galera que a gente traz aqui para entrevista. Peço para vocês que sigam também o meu Instagram pessoal, que é @sr.ortegama, e nos acompanhem aí em todas as outras mídias que vocês vão conseguir encontrar a partir dessas. Um grande abraço. Lembra que o jogo de negócios é para você. Valeu!